A gente passa a vida ouvindo que existe uma rotina perfeita, né? Mas a ciência, ela diz uma coisa e o meu despertador às 4 da manhã diz outra totalmente diferente. Hoje eu vou mostrar o contraste. Como eu aplico o máximo da ciência na rotina perfeita e como eu adapto o essencial para sobreviver e produzir a minha rotina CLT. A internet, ela tá cheia de rotinas perfeitas que mais parecem um comercial de margarina. Mas a verdade é que para quem é CLT, o protocolo científico às vezes bate de frente com o horário que o fretado passa lá no ponto. Oi, eu sou a Aline, esse é o Entre Linhas e Rotina, e hoje eu resolvi colocar à prova a rotina ideal e a rotina real acordando às 4 da manhã. Afinal, a rotina perfeita não é aquela que a gente vê no Instagram, mas sim a que se adequa à sua realidade. Se você já se interessou por esse assunto, então já dá seu like, se inscreve aqui no canal e vamos juntos desbravar essas duas rotinas aí. No cenário ideal, a primeira regra biológica é a hidratação, 500 ml de água em jejum. No dia de trabalho, a lógica ela muda um pouco, porque, gente, imagina eu beber 500 ml de água, entrar num fretado, ficar 1 hora sentada até chegar no trabalho, eu não sei o que poderia acontecer. Então, a gente fica aqui com hidratação versus bexiga em paz. Então, isso já foge um pouco da minha rotina aí. O tempo no transporte até o trabalho, ele não é todo perdido, né? Então, eu acabo lendo um pouco antes de chegar no trabalho, ou eu aproveito para tirar um cochilo, que faz aquele complemento do sono. Mas, enquanto a cidade dorme, eu já tô avançando aí nas minhas metas. E mora a maior diferença, eu acho. Na rotina ideal, a ciência sugere que você passe 90 minutos do seu café da manhã para depois ingerir cafeína. Mas, gente, na realidade isso não funciona, porque eu tomo meu café assim que eu chego no trabalho, na frente do meu computador mesmo, antes de começar a trabalhar. E eu preciso tomar um café. Infelizmente, é a hora que eu tenho para tomar café. Então, eu como, eu faço a minha alimentação ali, eu preparo a minha marmitinha com as minhas coisas no dia anterior e eu chego no trabalho, como o que eu preparei e tomo um café. Não tem como, depois eu não sei que horas que eu vou conseguir tomar café, eu vou marcar 90 minutos depois de tomar café. Infelizmente, a rotina ideal seria essa, mas infelizmente, na realidade, não dá não. Então, a rotina ideal eu seguiria a risca. Então, eu comi o meu pãozinho ali com ovo, por exemplo, passou 90 minutos, eu tomo meu café preto, né, cafeína, e depois eu posso contemplar o sol, o que não acontece dentro do escritório, porque a gente tá dentro de uma sala de vidro e não dá muito para contemplar o sol. E é isso, no dia de empresa é impossível. Então, eu tomo meu café às 5h30 da manhã, que é a minha janela de oportunidade, digamos assim. E tá tudo bem, a rotina serve a você e não o contrário. Entre 10 horas da manhã e meio-dia é onde o cérebro ele tá no auge do foco. Então, na rotina ideal, esse é o tempo que eu uso para produzir conteúdo aqui pro canal, né? Quando eu tô em casa, ou quando eu tô de férias, ou no final de semana, por exemplo. Que é quando eu consigo ter essa janela aí das 10 ao meio-dia disponível. Já no trabalho, eu aproveito para resolver os meus problemas mais complexos. Então, fica a dica aí, porque eu acho que a gente consegue adequar o nosso dia para colocar o foco no momento certo. Então, acho que o segredo é saber aonde colocar a energia da melhor maneira possível para conseguir ter o dia mais produtivo possível, independente de qual seja a sua rotina. Se vai ser ali produzindo conteúdo na rotina ideal ou fazendo as suas análises ou trabalhando ali no seu escritório na rotina real. Um detalhe que quase ninguém fala é que se você acorda no escuro
por exemplo, eu que acordo às 4 da manhã, ainda tá escuro. No almoço, você precisa ter um momento à luz do sol, à luz do dia, que é pro seu cérebro perceber que é dia, entende? Tipo, precisa fazer um momento ali ao ar livre para você ter essa noção de que o tempo mudou. Então, se eu saio da minha casa no escuro, eu chego no meu trabalho no escuro e eu não vejo a luz do sol até o fim do dia, o meu cérebro não vai perceber que o dia clareou, né? Que já é dia. Então, isso é muito importante que aconteça. Lá no trabalho, a gente precisa sair do escritório para ir almoçar. Então, a gente pega essa janela de sol. Mas também é só nesse momento. Depois a gente já volta pro escritório e só no final do dia. Mas quando eu saio do trabalho, ainda tá claro, lógico, né? Ainda vai ser 4 horas. Então, nesse momento também serve pro meu cérebro perceber que ainda é dia. E aí, na rotina ideal, o ideal, né, seria caprichar bem na proteína para não ter aquele sono pesado durante a tarde. Às 16 horas eu encerro o ciclo mental de trabalho. Então, se ficou alguma pendência, eu anoto essas pendências, que é para isso sair da minha cabeça e não levar o escritório para minha casa. O treino, depois que eu chego em casa, que eu vou pegar meu fretado, eu vou chegar na minha casa e eu vou treinar. Isso é inegociável. Não é por estética, mas é por saúde, é por higiene mental. É o que separa a Aline profissional da Aline que tem um projeto pessoal, que tem uma casa, que tem uma vida fora do trabalho. Nós não somos robôs tentando bater metas de bem-estar. As pessoas reais, elas tentam equilibrar as metas, os sonhos e os boletos. Se você não consegue ver o sol às 7 horas da manhã porque já está trabalhando, ou se o seu café da manhã é num potinho na frente do seu computador, não significa que a sua rotina está errada. Significa apenas que você está fazendo as coisas da melhor maneira possível. Nem todo mundo pode ter a rotina ideal, aquela gerada por IA, que você pergunta para o ChatGPT ou para o Gemini, qual a rotina ideal? O que eu tenho que fazer para ter uma rotina mais produtiva? E ele vai te falar, você acorda tal hora, você faz exercício a tal hora, seu pico de produtividade a tal hora, você tem que dormir tal hora. Isso não existe, gente. A nossa realidade, ela muda e você vai se adequando conforme vai sendo possível. Se você faz faculdade, a sua rotina vai ser uma. Se você só trabalha, a sua rotina vai ser outra. Se você não precisa trabalhar ou se você trabalha em home office, por exemplo, a sua rotina é outra, completamente diferente. Então, não existe uma rotina perfeita possível. Porque a rotina perfeita, ela nada mais é do que a sua rotina. É você se adequar para conseguir seguir as suas metas, e trabalhar da melhor maneira possível e ainda ter momentos de lazer, ter momento com a sua família, poder cuidar da sua casa, poder cuidar dos seus filhos, dos seus animais, dos seus cachorrinhos, gatinhos. Então, é isso. Não existe uma rotina perfeita. A estrutura e o planejamento, elas não servem para te engessar em regras impossíveis, mas para te dar liberdade e ser produtiva mesmo quando o cenário não é o ideal. No fim do dia, o que importa não é se você seguiu o protocolo à risca, mas se você conseguiu dominar o tempo e fazer o que tinha que ser feito da melhor maneira possível. E para você, qual seria a sua rotina ideal hoje? Me conta aqui nos comentários. Beijo e até a próxima!